em que momento a alma ela vai, depois da morte, para o céu, para o inferno, para o purgatório? Ela fica esperando num lugar? Como é que é isso? Outra pergunta. Nós podemos rezar pelas almas que estão no limbo? O limbo, de acordo com a doutrina católica, ele existe? Como é que é isso? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham. Bem-vindos também os que estão chegando agora. Nas sextas-feiras nós procuramos responder algumas perguntas, dúvidas colocadas nos comentários. E eu recebi essa semana várias perguntas interessantes. A primeira delas é a seguinte: por favor, após a morte, onde a alma das pessoas se localizam? Elas já estão em suas devidas categorias, céu, purgatório e inferno, somente aguardando o juízo final para que os corpos se unam novamente às almas, ou todas as almas aguardam juntas, compartilhando do mesmo espaço, mas já condenadas ou salvas, para que no dia do juízo as mesmas sejam encaminhadas ao seu destino? Agradeço desde já. Bom, o que diz a doutrina católica? É que quando a gente morre, o que é a morte? É a separação da alma do corpo. No caso nosso, dos seres humanos, nós temos uma alma que não é só um princípio da vida, como é no caso de um animal ou de uma planta, mas é uma alma racional e imortal, que tem inteligência e vontade. Então, quando a nossa alma se separa do nosso corpo, o corpo ali, então, fica, como nós sabemos, fica um cadáver, e a alma, ela se apresenta imediatamente diante de Deus. O que eu quero dizer com imediatamente? Não se sabe exatamente ao certo, e eu creio que até a ciência tem ainda estudos a fazer a esse respeito, quando a pessoa perde a respiração, perde o batimento cardíaco, quanto tempo leva para a alma se separar inteiramente do corpo, né? Isso não se sabe ao certo. Os médicos poderão dizer se já existe essa resposta. Isso é uma questão para a ciência determinar. O fato é que, não muito tempo depois da parada do coração, da parada da respiração, etc., não muito tempo depois, a alma se separa, então, definitivamente do corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas vão perguntar: mas e no caso das reanimações? A pessoa perdeu o batimento, perdeu a respiração, está ali como morta, a gente faz a respiração e faz a reanimação e a pessoa volta à vida. Alguns chamam isso impropriamente de ressuscitar. Não é propriamente, do ponto de vista da doutrina, de ressuscitar. É uma reanimação. Agora, depois de um certo tempo, a alma se separa definitivamente do corpo. Bom, tendo essa dúvida, a Igreja permite que os últimos sacramentos e mesmo um batismo de urgência seja feito momentos depois da morte, ou depois da aparente morte, né? Porque não se sabe ao certo esse momento. Mas chega um momento, não muito tempo depois disso, que a alma se separa, então, definitivamente do corpo. Eu estou insistindo nesse ponto para que não haja essa dúvida depois sobre o caso da reanimação. Então, quando há essa separação definitiva, a alma se apresenta imediatamente diante de Deus, ela passa pelo juízo particular e a alma vai já direto para o céu, passando ou não pelo purgatório ou para o inferno. E o destino eterno já está selado a partir dali, e a pessoa vai estar no céu, no purgatório ou no inferno. Existem casos de que Deus, por algum desígnio especial, ele quer que a pessoa passe o purgatório dela em algum lugar da terra, mas ela está passando os tormentos do purgatório, o destino dela já está selado, ou seja, não tem como mudar, como praticar novas virtudes ou cair em novos pecados. Então é isso, são casos em que Deus permite que a pessoa temporariamente fique ali em algum lugar da terra, a alma passa as suas penas do purgatório naquele lugar. Mas após a morte a pessoa já é enviada diretamente para o juízo particular. E só então no juízo final é que, como a pessoa pergunta aqui, é que os corpos se unem novamente às almas, substancialmente se unirão às almas e nós teremos novamente o nosso corpo e nossa alma juntos, para o prêmio ou para o castigo. Bom, o senhor Rogério Araújo entra no canal
e fala o seguinte, pela cara dele, né, nossa aqui, esse daí é daqueles católicos bem conservadores, tudo é inferno ou pecado para vocês. Eu digo, senhor Rogério, é uma pena que o senhor entre no canal para colocar a cisânia, sobretudo o modo de dizer, isso aqui não é argumento, sobre o fato da cara, o rosto, enfim, é de nascença, não tem como mudar. E segundo, é que nem tudo que nós falamos aqui é inferno ou pecado. Se o senhor for ver no canal, existem talvez até a maioria dos vídeos sobre os anjos, sobre a ação dos anjos, sobre a confiança na providência. Agora, é claro que nós aqui do canal, nós não podemos querer ser melhor do que Nossa Senhora. E Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, durante essa era moderna nossa aqui, o que ela fez? Ela mostrou o inferno para 3 crianças. Ela falou sobre o pecado. Por quê? Porque, infelizmente, os homens, quando estão em estado de decadência, sobretudo, não são levados só pelo amor. É preciso, está na Sagrada Escritura, o temor de Deus é o início da sabedoria. Numa sociedade tão decadente como a nossa, falar só dos anjos e não falar dos demônios é não falar da verdade inteira. Falar do céu e não mostrar o inferno é não fazer, é querer ter uma pedagogia melhor do que Nossa Senhora. Isso sim é orgulho. Nossa Senhora mostrou o inferno, mas depois falou do triunfo. Ela mostrou o inferno, mas ela mostrou também a sua beleza magnífica. E é nesse equilíbrio entre amor e temor de Deus que nós devemos viver, tanto que o temor de Deus é um dom do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Nós nessa terra, seres humanos, infelizmente, na maior parte do tempo, nós só pelo amor, só pelo prêmio, nós não nos movemos. Infelizmente, na maior parte dos casos é assim. Então é preciso mostrar, e depois tem isso também, que precisa mostrar a verdade inteira, né? Bom, alguém pergunta como que a Beata Ana Maria Taide, das revelações que nós falamos, como é que eu posso saber que é uma fonte séria? Bom, primeiro, porque ela passou por um rigoroso processo de beatificação, onde os manuscritos das revelações foram estudados, né? E depois ela aconselhou, creio que 3 papas, né? 3 ou 4, indiretamente através do seu confessor, e, portanto, é uma das, em matéria de revelações particulares, é uma das vozes mais autorizadas. Ou seja, ela está numa classificação entre as revelações privadas, ela tem uma carga de autoridade muito grande. Como eu sempre expliquei, as revelações privadas, elas não fazem parte do depósito da fé. Então, uma pessoa que não acredita nas revelações privadas, ela não peca contra a fé. Agora, quando uma quantidade enorme de revelações privadas fala da mesma coisa, no mesmo sentido, pode ser uma falta contra a prudência, não levar em consideração, pelo menos, aquilo que diz Fátima, La Salette, Akita e tantas outras. Bom, outra pergunta. Bom dia, sou assinante do canal. Minha dúvida é se preciso colocar todos os dias minhas intenções para a Santa Missa de Sexta, toda semana, né? Ou vai automaticamente? Bom, a todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, várias Santas Missas são rezadas automaticamente, né, por vocês durante o ano inteiro, né? Além das intenções que estão sendo levadas agora no início, creio que no início da semana que vem, para um dos principais santuários de São Miguel no mundo. Agora, aqueles que não são membros podem também colocar as suas intenções, né, mas aí apenas naquela semana que tiverem compartilhado um vídeo. Aí, se fizerem isso, vocês podem entrar e colocar suas intenções para a missa daquela semana. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos retribuir todos aqueles que fazem algo pelo canal. Bom, outra pergunta é a questão do limbo. Apenas a Dona Glória ela pede: rogo que continue a deixar o nome dos livros utilizados para estudo. Ela perguntou isso no vídeo sobre a Beata Ana Maria Taide. E eu tenho aqui 3 fontes, vou colocar na descrição do vídeo. É o padre Gabriel Bouffier, a Venerável Serva de Deus, Ana Maria Taide, de acordo com os documentos autênticos do processo de beatificação. Esse é um livro. Outro livro são os manuscritos originais, né, do arquivo de San Carlo alle Quattro Fontane, dos Padres Trinitários de Roma. Eu estou dizendo isso aqui para mostrar como, quando a gente cita aqui
uma profecia particular, a gente tem aqui as fontes, né, sérias de onde foram tiradas. Depois, Monsenhor Carlos Salotti, no livro A Beata Ana Maria Taide, de acordo com a história e a crítica. Certo? E agora eu vou para o nosso assunto principal de hoje, que é a questão do limbo. O que é o limbo e se nós podemos rezar pelas almas que estejam lá? A questão do limbo, eu vou evidentemente resumir, não vou tratar de todo o assunto, mas vou resumir as partes principais. O limbo, quando a gente fala limbo na doutrina católica, existem duas coisas que a gente deve considerar separadamente. Existe o chamado limbo dos padres, ou em latim, existe até um termo em latim para isso, limbus patrum, limbo dos patriarcas. Enfim, o que é? É no Antigo Testamento, depois do pecado original, as portas do céu estavam cerradas, estavam fechadas para os homens. Por quê? Porque o homem pecou, perdeu a graça santificante, perdeu a graça de Deus e perdeu a possibilidade de entrar no céu. É simplesmente assim. Por isso era necessário vir o Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, que por seu sacrifício aplacasse a cólera de Deus contra o pecado original, né, e abrisse de novo a possibilidade de nós entrarmos no céu. E por isso nós chamamos o Redentor. Antes disso, as pessoas não iam para o céu. Acontece que existiam no Antigo Testamento muitos justos, pessoas até de uma grande virtude. E os patriarcas Abraão, Moisés, etc., que não podiam entrar no céu antes de que nosso Senhor Jesus Cristo viesse e ele mesmo subisse ao céu. Então, para onde que eles iam? De acordo com a Sagrada Escritura e de acordo com o que a gente reza no credo, eles foram para algum lugar que não era o inferno, que não era o purgatório, mas que também não era o céu. E era um determinado lugar que antigamente chamavam os infernos no plural, porque inferir, no latim, as coisas inferiores, as coisas que estão embaixo, os lugares que estão embaixo. Então se referiam mais ou menos genericamente ao inferno, ao purgatório e ao que nós chamamos de limbo, o limbo dos padres, onde eles ali aguardavam Nosso Senhor, a redenção, e é por isso que Nosso Senhor desceu aos infernos, com S, no plural, ou desceu à mansão dos mortos, como dizem algumas versões do Creio em Deus Pai. Então Deus Nosso Senhor, ele desceu para libertar essas almas de justos, que portanto não podiam ir para o inferno, né, e para libertá-las, então, aí sim, levá-las para o céu, e hoje elas estão no céu. Então, esse é o primeiro sentido da palavra limbo. E quais eram as características desse lugar? Que eles estavam ali numa condição de felicidade, não era a felicidade eterna, não era a visão beatífica de Deus, mas uma condição de felicidade, era temporário e que seria substituído por uma condição de bem-aventurança final e permanente quando o reino messiânico fosse estabelecido, ou seja, depois da vinda do Messias de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto. Bom, no Novo Testamento, Nosso Senhor se refere por vários nomes e várias figuras a esse lugar. Então, em Mateus 25:10, por exemplo, sobre a figura, Nosso Senhor fala de uma festa de casamento, a qual são admitidas as virgens prudentes. Em Lucas, capítulo 16, é referido como seio de Abraão. E nas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo ao ladrão penitente no Calvário, o nome de paraíso é usado, Lucas capítulo 23, e São Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 4, disse que antes de ascender ao céu, Cristo também desceu primeiro às partes mais baixas da terra, daí a palavra latina inferir, e daí que na tradução tradicional do Creio em Deus Pai é que Nosso Senhor desceu aos infernos, porque é a tradução literal. Enfim, São Pedro também então está em vários lugares na Sagrada Escritura que se referem a esse lugar onde estavam os patriarcas, onde estavam as almas dos justos do Antigo Testamento, aqueles que morreram antes da crucifixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, esse é um primeiro e não há discussão, não há polêmica em torno desse limbo. Agora, existe uma segunda noção de limbo, é que é uma opinião teológica. Não está claramente na revelação, a igreja nunca definiu
a coisa a 100%, porque está uma coisa em discussão aberta sobre a existência e o papel de um possível limbo infantil, chamado limbo das crianças. Por quê? Porque existem vários lugares na Sagrada Escritura, especialmente no Evangelho, claro, em que Nosso Senhor disse: aquele que não for batizado, aquele que não renascer pela água e Espírito Santo, não pode entrar no céu. Isso Nosso Senhor disse muito claramente no Evangelho. Então, ao longo da história da teologia, sempre se estudou, né, o que isso significaria para crianças que morressem sem o batismo, né? E até hoje não existe uma definição sobre o tema, é um estudo teológico. Alguém vai dizer: mas do que servem esses estudos teológicos? Deus é bom, logo ele leva todo mundo para o céu, desde que não tenha um pecado grave. Eu digo: meu caro amigo, o que você está falando é teologia. Se está certo ou não é outra história. Mas você está pegando um dado certo, né, inteiramente certo, que Deus é infinitamente bom, você está tirando uma conclusão disso. Agora, essa conclusão é preciso ser tirada com cuidado, né? É preciso ser tirada com cuidado. Por quê? Porque aquilo que Deus, né, ele revelou para os homens é o que importa. Porque certas coisas os homens, pela nossa própria razão, não podemos chegar a conhecer. Então nós precisamos da revelação divina. E essa revelação divina foi feita através da Bíblia, dos livros sagrados, e através da tradição apostólica, aquilo que Nosso Senhor ensinou aos apóstolos. E que isso foi passado então para os padres da igreja, os primeiros papas, os primeiros padres da igreja, e que então chega até nós o depósito da fé. E Nosso Senhor instituiu uma autoridade para guardar, para ser a guardiã desta verdade revelada, e que é a sagrada hierarquia. Por isso que Deus Nosso Senhor instituiu São Pedro e os papas, os apóstolos e os bispos, etc., dando esse carisma para serem guardiães da fé. Bom, mas e o Papa pode errar? Pode errar. Agora, em algumas determinadas situações, o Papa é assistido pelo carisma da infalibilidade. Quando? Quando ele vai declarar um dogma, né? E quando é que o Papa declara um dogma? É quando aquela verdade da fé está sendo atacada. Então, o dogma da divindade de Jesus Cristo, proclamada na época que aquele bispo Ario estava negando a divindade de Cristo. Isso, por que eu estou dando essa volta? Para dizer o seguinte: quando a igreja ela define uma coisa como dogma, não é porque aquilo passou a ser verdade. Não, a verdade sempre existiu. Só que a igreja define como uma defesa contra os ataques à verdade revelada. No caso do limbo, não existe essa definição, né? E existe, portanto, um estudo teológico. Ou seja, aqueles que vão na revelação e tentam ver quais são as consequências lógicas dos dados da revelação. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, enfim, tantos trataram desse assunto. Então, voltando ao caso do limbo. O limbo dos padres é uma coisa certa, é uma coisa fora de discussão, está inclusive no credo. Agora, o limbo o limbo infantil, digamos assim, ele é uma opinião teológica, certo? E, portanto, é possível uma pessoa discordar dos dados da fé, desde que ele tenha dados sérios. Por exemplo, existem pessoas que objetam que a Santa Igreja, na sua liturgia, reza pelos santos inocentes, aqueles que Herodes mandou matar para ter certeza de que ele mataria o Messias, que tinha recém-nascido, né? Então foram lá os soldados de Herodes e mataram as crianças com menos de 2 anos. E essas crianças são celebradas como santos inocentes e elas não foram batizadas. Mas existe o que a igreja chama de batismo de desejo, que não é um sacramento, mas que tem o efeito do sacramento. Então o mártir, aquele que morre, prefere morrer do que negar a Nosso Senhor Jesus Cristo e a fé católica, ele recebe o que é chamado batismo de desejo, que não é um sacramento, mas que tem o efeito do sacramento, que é apagar os pecados, inclusive pela promessa que Nosso Senhor fez: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então existem casos de pessoas não batizadas e que a igreja considera que é possível que elas se salvem.
qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão de tudo isso é que nós devemos sim rezar pelas almas que não foram batizadas e que, portanto, não se tem certeza de que elas foram para o céu. Não se tem certeza, também não se pode ter certeza disso. E, portanto, nós devemos rezar, porque pode ser, né, uma vez que essa é uma discussão, uma opinião teológica que ainda não está definida, pode ser que as nossas orações vão definir a salvação ou não daquela pessoa. Pode ser, em teoria, né? Então, é preciso rezar sim pelas almas, especialmente pelas crianças que não foram batizadas. E aqui a gente vê o horror do aborto. A gente vê um dos horrores, né, do aborto. A gente vê um dos horrores de não batizar as crianças. É que fica nesse vácuo, fica uma coisa que nós não podemos saber. Deus sabe, evidentemente, mas não é certo. Porque ele disse no Evangelho, aquele que não for batizado, etc., não entrará no reino dos céus. Existem outras circunstâncias, Deus é infinitamente misericordioso, existem outras circunstâncias pelas quais essas crianças podem ser salvas, né? É uma possibilidade. Agora, por que deixar essa dúvida? Por que, né, deixar as crianças sem esse dom inestimável que abre já, aí sim, com toda certeza, as portas do céu para elas? Então, resumindo, é uma questão em aberto, é uma questão estudada ao longo de muitos séculos, mas ainda não se chegou a uma conclusão do que exatamente está na revelação a esse respeito. E portanto, nós não podemos dizer ao certo que existe o limbo, que as almas estão lá, mas nós podemos rezar por aquelas almas sobre as quais se estudou muito tempo que poderia existir um limbo para elas. Então, rezar por essas almas, sim, se pode e se deve. Eu espero, enfim, eu tive que fazer toda essa introdução, toda essa volta, eu espero que isso esclareça um pouco mais. O senhor Gustavo, creio, que pediu uma fonte boa para estudar isso, e eu recomendo a Enciclopédia Católica, creio que do ano 1940, está disponível na internet em inglês, no site New Advent. New Advent. É a Enciclopédia Católica e o termo limbo. É um artigo muito completo e sugiro que o senhor vá lá. Espero que eles tenham feito bem. Se Deus quiser, nos vemos na segunda-feira.